Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Ritti, vou comandar esta equipe de fé. Ao meu lado hoje, Vanderlei de Moraes, com a cabeça inchadíssima, Pedro Yamamoto, tentando cultivar o seu bigodinho à la estilo mexicano, e hoje a participação do nosso querido Will Siqueira, narrador aqui da equipe Esportes Fã. E hoje o Will me mandou no particular dizendo: hoje eu quero participar porque eu quero debater com Vanderlei de Moraes a respeito do clássico São Paulo e Corinthians. Aliás, o clássico devia se chamar só São Paulo, porque só um time jogou, só um time correu, só um time tocou a bola. E hoje, normalmente, eu coloco o nosso querido Vanderlei como primeiro a dar o seu palpite, por uma questão de respeito, de idade, mas hoje a minha pergunta já vai de cara para o senhor Pedro Yamamoto. Pedrinho, boa noite. Boa noite. O bigode tá crescendo, tá ficando bonito, tá passando creme rinse no bigode, meu? Tá passando o quê? Tá passando Grecin 2000 no bigode? Olha só, tá ficando bonito. Pedro, fazia tempo que você não via um Corinthians tão desmantelado e tão presa tão fácil num jogo como o de domingo, o de sábado? Boa noite. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Will. Pra ser sincero, não fazia tanto tempo que eu vi o Corinthians assim, até porque depois do Paulistão a gente viu bastante jogos do Corinthians assim, na verdade. Mas me surpreendeu muito negativamente a postura de todo o elenco do Corinthians, acho. O time jogando muito mal. O time parece que não tem uma tática. O time pega a bola, o Matheus Bidu toca pro Kaká, o Kaká toca pro André Ramalho toca pro Mateuzinho. E aí quando o time de São Paulo começava a apertar, tocava pro Hugo, chutão pra frente. Como ninguém disputa a bola, nem o Romero, nem o Memphis, porque a gente não tem o Yuri, que normalmente chegava pra disputar essas bolas e até ganhava algumas. A gente perdia todas e voltava tudo do início novamente. Ou o Bidu pegava a bola e começava a correr sozinho, porque ninguém se aproximava. Se alguém fizesse uma jogada de velocidade, não ia ter ninguém lá na frente para conseguir atacar. Acho que mérito da equipe do São Paulo. Acho que o Crespo, no jogo contra o Corinthians, conseguiu preencher muito bem o meio de campo, que é um ponto fraco. O Crespo, que desde que ele apareceu como técnico, utiliza essa formação, né, de 5 meio-campistas. E o meio-campo do São Paulo engoliu o meio-campo do Corinthians. O Corinthians não conseguia sair jogando. O Luciano fez uma baita partida, porque é impressionante quanto ele só joga contra o Corinthians. E acho um mérito do São Paulo e demérito sim da equipe do Corinthians. Tanto é que no intervalo o Memphis saiu bravo, reclamando que o time não estava jogando, que não sei o quê. Só que aí é uma pergunta a ser feita pro Memphis, né? Ele realmente achou que ele tava jogando alguma coisa pra ter direito de reclamar de alguém ali dentro? Porque o Memphis também não jogou nada. O Memphis encostava na bola pesado. Encostava na bola, perdia. Tudo que ele tentava fazer, ele errou. O time inteiro do Corinthians foi péssimo. Horrível, o time não tem tática, o time não consegue criar. O único que tenta alguma coisa é o Garro, mas não dá pra se virar sozinho no meio de tanto imbecil. Que, aliás, apanhou o jogo inteiro, né? Exatamente, por quê? Porque Apanhou o Garro pegava a bola, inteiro. ele driblava ele corria pra tentar, olhava pra frente, não via ninguém acompanhava as jogadas, parece que o time inteiro do Corinthians estava jogando no meio pra trás. Ninguém parecia que queria atacar, entendeu? Acho que o Corinthians sente muita falta do Yuri por conta disso, né? O Yuri gosta de atacar, o Yuri é o atacante que ataca os espaços. Ele é o atacante que ele faz o facão, ele é o atacante que ele recebe essa bola, que ele briga lá em cima quando a bola vem Ele não é estático, né? Não é um centroavante estático. Ele não é um centroavante estático. E a gente não tem um atacante. O Memphis, ele vai buscar a bola lá atrás. O Romero, quando a gente tá no contra-ataque, tá marcando na lateral junto com o Mateuzinho, a gente não tem atacante. E o Corinthians, um jogo ridículo. A única oportunidade que a gente criou foi a oportunidade de primeiro tempo no chute do Romero. Acho que o Romero não finalizou mal, acho que foi uma boa defesa do Rafael. Mas é o famoso, né? Quem não faz leva. Deu, acho que 10 minutos, o São Paulo fez o primeiro, mais 3 minutos depois fez o segundo. E aí dominou o jogo completamente. Vanderlei, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu vou te dar 4 nomes e aí você escolhe um. Dorival Júnior, Memphis Depay, Félix Torres e Romero. Por quem que você começa? Vamos lá, boa noite Will, boa noite Pedro, boa noite Fernando, boa noite amigos que estão conosco no chat. O Cebola já está aí, o pai do Pedro também já está aí. Vamos lá, eu tinha sugerido hoje que a gente falasse de culinária e não de futebol. Não foi aceito a minha pauta, então eu vou falar de futebol. Eu discordo do Pedro em algumas coisas, e segundo o Samir Carvalho, eu li hoje, o pessoal do Corinthians esteve numa festa
no sábado à noite. É porque o Corinthians Pessoal, não quem? concentra Jogadores? mais. O Jogadores. O Corinthians não concentra mais. O Corinthians aboliu. O Corinthians aboliu a concentração e eles estiveram numa festa, segundo o Samir Carvalho. Eu não sei porque eu não acompanhei isso. Agora, quanto o Pedro tem razão, quanto o time do Corinthians, né? O time do Corinthians é algo assim horroroso. Horroroso por quê? Os caras estão trotando em campo. Alguma coisa está acontecendo além da parte administrativa que a gente não sabe o que é. O que deixa muito claro, isso é evidente, que Romero e Depay não falam a mesma língua. O Romero está totalmente enciumado com o Depay, porque vocês podem ver, se vocês pegarem o primeiro tempo do Romero, ele ficou na direita ali o tempo todo. Ele não saiu dali, ele não fez porra nenhuma, como não faz nenhuma. Foi a partir do momento que o Depay saiu, ele começou a vir para trás, dar carrinho, não sei o quê. Enfim, para dizer que ele é o cara do Corinthians. Na verdade, para mim, ele devia já estar na Argentina, ajudando o Milei lá na parte administrativa do governo federal. Ele não tem mais chance alguma de jogar bola, ele é um horror. E o Pedro disse que ele bateu bem. Bateu bem nada, Pedro, bateu bem porra nenhuma. Ele abaixou a cabeça e chutou no canto do goleiro. Se ele chuta cruzado, rasteiro, puta, ninguém pega, Pedro. Se é um atacante ali de qualidade, é só chutar cruzado. Ele abaixou a cabeça, bateu de esquerda, aonde o goleiro está saindo. Se a Belinha, que é minha cachorra, está ali no gol, ela pegaria também a bola. Não foi mérito nenhum do Rafael, que aliás, contra o Corinthians ele joga. E quando você diz que o Luciano joga, o Luciano não joga porra nenhuma. Ele joga porque ele pegou o senhor André Ramalho, que é horroroso, pegou o senhor Dorival, que escalou o Félix Torres na direita, que não existe isso. Não existe isso. O Kaká não se fala, o Bidu idem. O Bidon desaprendeu a jogar bola. O Bidon não dá um pique no campo. O Bidon toca para trás. O Bidon, ele começa naquele ladinho lá e ele termina naquele lado. Pode cair canivete, fazer o que for, ele não sai daquele espacinho ali. Aí ele vai, no segundo tempo, ele volta com Guinegão, Ranieri e Léo Maná. Se você voltar com esses três caras jogando contra o Ibis, e aqui não vai nenhum demérito ao Ibis, e tiver 3-0 pro Corinthians com esses três caras, o Ibis vira para 4-3. E certeza, porque nenhum dos três ali tem condições. Outra coisa, o time não dividiu uma bola. Foram 19 desarmes do São Paulo e 4 do Corinthians, 4 ou 5. Os caras estavam aí sem... Sabe quando você pega a tua irmã para dançar música lenta? Que não dá tesão nenhum, você encosta, mas não acontece nada. É exatamente isso que o Corinthians fez. Se eu tô jogando num jogo desse, eu tinha jogado o Luciano na arquibancada do São Paulo. Que ele começou a fazer gracinha, bater de chaleira, bater de não sei o quê, dar risadinha aqui. Nem para isso esses jogadores do Corinthians prestaram. Os caras estão sem tesão nenhum de jogar. Não sei se está atrasado o salário, se não está. Mas, enfim, isso não justifica nada, porque os caras ganham... Nenhum ali ganha menos que 500 mil reais, a não ser o Bidon ou alguém. Agora você tira um cara que não jogou nada, que é o Memphis, não jogou absolutamente nada, não tá com vontade de não jogar, e coloca Guinegão. O Guinegão... Você acaba até queimando o menino, né? Queimando não queima porque ele é ruim. O máximo que ele pode ser mas tô falando assim, você pode até estar estragando... Não existe. Você pode estar estragando a carreira de um rapaz, você pode estar estragando. Você estraga uma carreira que não existe. Sabe onde ele vai saindo daí? Ele vai trabalhar no Masterchef. Ele vai ser chefe de restaurante japonês. Ele não sabe nada de bola, cara. Não sabe nada. Ele não consegue dominar uma bola. Ele não tem físico. Pô, ele foi dividir uma bola com a Arboleda. Deu até vergonha. Deu vergonha do cara. E o cara detalhe, licença, gente. Vamos manifestar. Desculpa, Vanderlei. Ele falou o Guinegão para os seus particulares, seus próximos, que tinha sonhado que ia fazer gol no São Paulo um dia antes e que se fizesse extravasar, comemorar, a refazer e acontecer. Olha só. Ô, Wilson, se ele for agora... O senhor se acalme, porque o seu time, eu ia dizer antes, mas vou dizer agora já.
Vou dizer agora já. O time do Corinthians foi tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que deu a impressão que o time de São Paulo é bom. E o time do São Paulo não é bom. Não é O bom. Lu Messi deu show. Não O é. Lu Messi, Eu tiro você do programa se você começar com esses absurdos, hein? Corinthians e São Paulo vão disputar do 10º para baixo, não tenha dúvida disso. Mas agora, você não pode tirar um cara que ganha 6 milhões e colocar o Guinegão, que não vai acontecer absolutamente nada.